Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Como você está? Tudo bem? Graças a Deus. Hoje, 17 de março, segunda-feira, iniciamos mais uma semana de jornada de trabalho, de planos, de propósitos, de tantos afazeres, que a vida da gente é cercada, de tantas coisas que a gente precisa fazer. E graças a Deus que a gente tem bastante atividade. Enquanto a gente tem bastante atividade, a gente continua ativo, fazendo, trabalhando, indo atrás, buscando os nossos ideais e crendo que Deus é fiel. Hoje, a nossa leitura de hoje está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 13, a partir do verso 14 até o 18, que nós vamos ler aqui a palavra de Deus que nos fala sobre a promessa de Deus a Abrão, que diz assim: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim, Abrão desmontou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manré, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para o Senhor. Para que um altar, pastora? Para adorar, para louvar, para demonstrar a Deus que ele cria na promessa de Deus, que ele estava crendo, que foi Deus quem falou com ele, que foi Deus quem ordenou, que foi Deus que disse para ele: Abraão, vai. E como prova da sua fé, ele construiu ali um altar ao Senhor, um marco, como dizendo: Deus, eu creio que a promessa é tua, né? E com o chamado de Deus, Abraão, com a maneira que ele creu, Deus iniciou a implantação de um novo plano para a humanidade. O Senhor queria torná-lo pai de um povo escolhido. E aí Deus lhe pede, sempre que Deus quer nos dar algo grande, que Deus nos quer alcançar com a sua bênção, Deus sempre vai pedir algo para nós. Por quê? Porque Deus, ele só quer nos testar para ver até onde vai a nossa confiança em Deus. Deus, muitas vezes, ele pede algo para nós para ver qual é o lugar que ele ocupa na nossa vida. Se ele é a nossa prioridade, se nós realmente confiamos naquilo que ele nos diz, se realmente nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus quer que nós faça, se nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso conforto, do nosso comodismo, para fazer aquilo que Deus quer que nós faça. Abrão, ele foi provado. Deus falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ainda não havia mostrado para ele. E ele ouviu, e ele se levantou e foi. E quando ele foi, Deus mostrou para ele, daí aqui já é depois, quando ele já estava na peregrinação, e Ló estava com ele, mas não estava dando mais certo. Então Deus tirou Ló da vida de Abraão e fez essa linda promessa para ele, e disse para ele: até onde os teus olhos estão vendo, eu te darei, será tua como herança a você e aos teus descendentes. E ele acreditou mais uma vez no Senhor. Por quê? Porque Deus já havia sido com ele em outras ocasiões e provado o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E é assim comigo e com você. Quantas vezes Deus, ele traça um plano para as nossas vidas e ele nos dá uma direção e ele fala conosco e ele diz: filho, filha, é isso que eu quero, é isto que é a minha vontade para você. Se nós aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida e crer que a vontade de Deus, ela é soberana, a vontade de Deus, ela é perfeita, a vontade de Deus, ela é boa para as nossas vidas, nós vamos sim abrir mão da nossa vontade para fazermos e para vivermos a vontade de Deus. Como Abraão creu
E quando ele creu que a promessa de Deus era fiel, era verdadeira, ele abriu mão de tudo para servir a Deus. E aí, Deus, que é Pai, que pode fazer aquilo que para nós parece impossível. Às vezes nós olhamos para algo e não conseguimos crer porque é fora da nossa realidade. É fora daquilo que nós estamos acostumados a viver, que é o limite humano. Às vezes Deus nos faz uma promessa e nós pensamos, como que isso vai acontecer? E ficamos nos questionando e achando que não vai acontecer. E quando nós ficamos dizendo que como que vai acontecer, nós estamos demonstrando a nossa falta de fé, de confiança em Deus. E aí as coisas não acontecem mesmo. Por quê? Quando nós duvidamos, nós somos inconstantes como a onda do mar. Não chegamos a lugar algum. Agora, quando nós realmente confiamos na promessa, confiamos no Deus que nós servimos, mesmo que pareça impossível, Deus tem a possibilidade de trazer à existência o nosso milagre, assim como ele fez com Abraão. Ele prometeu contra tudo que era visível, tudo que era possível. Deus prometeu, ele creu e aconteceu. E por isso que Abraão ganhou esse título, de pai da fé. Pai da fé. Por quê? Porque ele abriu mão de tudo que ele acreditava ser verdade para confiar na verdade de Deus. Ele confiou tanto que ele se dispôs a entregar tudo que tinha. Saiu do seu conformismo, saiu da sua terra, foi para o lugar que Deus mostrou, foi fazer o que Deus queria que ele fizesse. Quando Deus pediu a ele que oferecesse o seu único filho, ele não questionou, ele obedeceu, e demonstrando para Deus, Deus, tu é minha prioridade. Tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu estou disposto a fazer. Deus olhou para o coração de Abraão. Quando Deus viu sinceridade no coração dele, então Deus multiplicou sobremaneira tudo o que tinha na vida de Abraão. Deus fez dele um homem próspero, mais rico do Oriente. Deus deu a ele muitas coisas. Deus deu tudo em dobro. E Deus deu muitas vezes mais o que ele imaginava. Porque Deus é assim. Deus é dono do ouro, da prata, de toda a condição que nós precisamos. Nós é que muitas vezes, na nossa pequenez, na nossa limitação, nós limitamos o poder de Deus. Mas nesse dia, eu quero dizer para você, escute, não limite o poder de Deus na tua vida. A promessa dele para você é, olha só, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Para sempre. Eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. O prazer de Deus é que nós possamos desfrutar das grandes bênçãos que Ele tem preparado para a nossa vida, Nós podemos entregar tudo para Deus e confiar. Olha só, os que confiam no Senhor são protegidos pelo seu amor. Salmo 32 diz isso para nós. Vamos orar nesta manhã? Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Deus, a nossa vida, crendo que Tu és fiel no cumprimento das promessas, porque o Senhor é aquele que tem prazer em cumprir a promessa que Tu faz. Desperta e sustenta o nosso coração com uma firme fé, que o Senhor possa firmar a nossa fé de uma forma tão grande que nós venhamos conquistar, tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos cada dia mais, pelos olhos da fé, acreditar que a Tua palavra, ela é poderosa, é fiel e é verdadeira, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço e fique na paz do Senhor.